Não matarás, não adulterarás, guardarás o dia de sábado para o santificares. Esses são alguns dos famosos 10 mandamentos. Todos nós ouvimos falar dos 10 mandamentos. Agora, qual a função dos 10 mandamentos? Será que eles devem ser obedecidos hoje, nós que vivemos no século XXI, ou eles foram a realidade da antiguidade? Bem, para conversar sobre os 10 mandamentos, eu tenho aqui hoje o pastor Gidiel Câmara. Pastor Gidiel Câmara é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana e vai nos ajudar a entender melhor a essência dos 10 mandamentos. Então, seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. E são tantos, né? São 10 mandamentos. Eu confesso que às vezes eu me embolo, né? Eu troco um com o outro. Pastor Gidiel, eu tenho dificuldade de memorização desses 10 mandamentos. Não dá para sintetizar os 10, não? Não tem jeito, não? Fazer um combo assim? Poderíamos dizer que fechar os 10 em 2, como Jesus fez lá no Novo Testamento? Então já tem uma simplificação. Já tem uma simplificação. Como é que seria a simplificação? Perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, o principal mandamento. E ele respondeu: o maior mandamento, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, ame o seu próximo como você ama você mesmo. E completou dizendo, esses dois compreendem, resumem toda a lei e os profetas, ou seja, a Torá e os profetas. Então poderíamos fechar em 2. Então, sim, se eu conseguir amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como se fosse a mim, eu consigo cumprir os 10. Você está envolvendo todos os 10. Uhum. Então, vamos pensar lá, por exemplo, o não matarás caberia no amar o próximo. Uhum. Amar o próximo. Mas a gente precisa entender que nenhum ser humano conseguiu o tempo todo está cumprindo esses 10 mandamentos à risca, o tempo todo. Uhum. Né? Então, nós precisamos de alguém que cumpra por nós. Aí lá no Novo Testamento, de novo, vemos uma expressão que o apóstolo Paulo usa quando escreve aos Romanos, que o fim da lei é Cristo, que Cristo é a justiça para todo aquele que crê. Então, o meu cumprimento à risca dos 10 mandamentos depende do Senhor Jesus, da atuação na minha vida. É por isso que foi Paulo mesmo que falou, eu não sei se é em Gálatas, que a lei nos serve de aio para conduzir a Cristo. É mais ou menos por aí? Isso. Em que sentido que a lei me conduz a Cristo? Então, a lei revela quem somos, nos mostra que somos pecadores, nos mostra a justiça de Deus, a exigência com relação à justiça de Deus e, ao mesmo tempo, nos revela a incapacidade que temos de cumprir totalmente essa justiça. Então, ela nos conduz até o nosso resgatador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, mais do que um critério de exigência de dizer assim, não, você vai cumprir tudo isso, a lei mostra o seguinte, você não tem condição. Se for pela sua força, um desses mandamentos você acaba descumprindo, é mais ou menos por aí. E aí você precisa de uma capacitação, mais ou menos por aí. Isso. Uhum. Quando a gente fala lei também, a lei mosaica, um pouquinho ampla, que não tem a ver só com o decálogo, né? Tem todo aquele aparato da lei cerimonial. O decálogo que resume essas questões, né, dos não, é muito mais o negativo do que o positivo. Há 2 apenas que não são negativos e todos os outros é uma negativa, é uma restrição. Mas a lei engloba, a lei mosaica, todo aquele aparato da lei cerimonial também, né? Uhum. E é isso que Jesus veio e cumpriu por inteiro. Existe essa dúvida, a gente poderia levantar aqui, Jesus aboliu a lei? Essa é uma questão que é levantada, né? Ele aboliu? A cerimonial, sim. A cerimonial... Não é que aboliu, ele cumpriu. Tá, vamos pensar, o que é a lei cerimonial? Me dá exemplos. Os sacrifícios, sei, as abluções, ou seja, o cerimonial do lavar de mãos, que antes das refeições, todo aquele cerimonial. Não é só higiene, mas é um ritual que tinha de erguer a água e deixar cair, deixar rolar. E todo o cerimonial de sacrifícios, de ofertas, de manjares, de animais, derramamento de sangue, todo esse tipo, esse núcleo de leis cerimoniais, Jesus cumpriu.
E a gente vê Hebreus, ele assumindo o papel de sumo sacerdote, e uma expressão característica lá em Hebreus, né, repetitiva até, de uma vez por todas, definitivamente, ele tomou o nosso lugar, ele entrou no Santos dos Santos de uma vez por todas, ele se ofereceu como sacrifício de uma vez por todas, então a gente não precisa mais cumprir esse tipo de cerimonialismo. A gente, através de Jesus, nos aproximamos de Deus e somos aceitos. Qual foi o contexto dessas leis serem dadas para o povo de Israel? Como é que foi o contexto? Algumas são bem higiênicas, algumas leis. O contexto que eles viviam ali no deserto. Algumas têm a ver com o ritual de purificação de pecado. Né? Tem o conceito da expiação. O meu pecado precisava ser expiado, precisava ser suspenso. Jesus veio e pagou o pecado. No Antigo Testamento, o pecado era suspenso, ou seja, ele não tem esse poder de me afastar de Deus, porque o Senhor estabeleceu uma maneira de aproximação com Ele. Desde lá, o Éden. Teve a queda, a morte entrou, e a morte mesmo deveria alcançar Abraão de uma forma imediata. Deus, então, estabelece o sacrifício para que eu pudesse me apresentar diante dele com o pecado coberto, para que eu não pudesse ser morto. Então, várias dessas leis tinham a ver com rituais de purificação do pecado. Algumas leis tinham a ver com a questão de ou saúde ou higiene. Mas elas foram dadas para o povo quando o povo tinha saído do Egito. Exatamente. Estava ainda na migração, é Exatamente. isso? Todas as leis você vê, está ali em Levítico. Levítico. Êxodo, Levítico, Números, mas basicamente Levítico, que tem a construção ou a entrega dessa lei. É aquele tempo todo que Moisés passou ali no monte. Mas qual a diferença dessas leis de Levítico para a lei de Êxodo 20, que é o Decálogo? Pois é, mas a lei de Êxodo 20 tem a ver com uma questão moral, uma questão de relacionamentos de homem com homem, né, de ser humano com ser humano, e a relação com Deus. Na verdade, é um desses mandamentos que tem a ver também com a relação com o trabalho. Quando fala lá o quarto mandamento, que é para guardar o sábado, tem a ver com o trabalho, o descanso, o break que precisa ser dado. E também poderíamos dizer que envolve uma questão de saúde, né? Sim. Você precisa de uma quebra aí na sua caminhada da semana para poder repor as energias, poder descansar. Como diz o ditado, ou você para para o corpo, ou o corpo te para. Você vai na marra. Pastor Gidiel, nós temos algumas perguntas da internet, vamos a elas para o senhor poder responder. Vamos à primeira pergunta que temos ali, que foi feita pelo Jaime Dias. A pergunta é a seguinte: quem escreveu as novas tábuas da lei após Moisés ter quebrado as primeiras? Êxodo 34:1 diz que Deus escreveu as tábuas da lei. No mesmo capítulo, nos versos 27 e 28, diz que foi Moisés. Afinal de contas, quem realmente escreveu as tábuas da lei? Pergunta o Jaime. O Jaime, foi Deus que escreveu, viu, Jaime? Todas as duas. Elas foram escritas em pedra. Moisés não ficou lá como uma marretinha escrevendo na pedra. Foi o Senhor que escreveu as quatro, né? As duas primeiras e depois as duas últimas. Mas como é que foi o contexto? Moisés estava com o povo ali no deserto, tinha saído do Egito, não é isso? Esperando para entrar na terra prometida. Aí Deus chama Moisés no monte e lá Moisés tem uma revelação de Deus e Deus imprime essas... Como é que foi o processo? Bom, o que Deus está fazendo aqui é a construção de uma nação. Sim. Primeiro ele chama uma família, na verdade um homem e uma mulher, sem possibilidade de constituir uma família, formam uma família, a questão lá dos patriarcas, de Abraão, falando de Adão Isaac... e Eva. Não, estou falando de Abraão, Isaac e Jacó. Sim. A família que Deus separou para dar sequência e criar uma família que receberia o Salvador aqui nessa terra. Certo. Depois, no Egito, uma numerosa multidão, mas era um aglomerado de pessoas. Sim. Uma curiosidade, todo israelita teve que sair do Egito, todo, não ficou nenhum para trás. Até quem não queria sair, teve que sair. Acredito que alguns egípcios saíram junto convertidos, mas israelita teve que sair. Chegou ali no deserto, Deus chama Moisés para passar a carta magna, a constituinte. Ali estava sendo formada então uma nação, um povo, com uma constituinte, com leis, com normas, com cuidados. E ali Deus
passa para Moisés as primeiras tábuas da lei. De repente, eu gosto de fazer essa viagenzinha fantasiosa, talvez, mas quando Deus fala assim, Moisés, desce porque o seu povo pecou. Eu fico pensando que Moisés talvez tenha dito assim, agora é o meu povo, né? Antes era o seu povo, agora pecou é o meu povo. Desce que seu povo pecou. E ele desceu depressa. Chegou no pé do monte, estava Josué esperando, e ele vem com Josué, e ele, apressado, Josué sem saber o que estava acontecendo, e ouviram um alarido, e Josué disse, tem barulho de festa? Ele disse, não é barulho de festa, esse é um outro tipo de barulho. Chegou lá, estava um enorme bezerro de ouro construído, ele chama, ele quebra aquelas primeiras tábuas da lei, fica furioso, quebra aquele bezerro, destrói aquele bezerro, moe aquele bezerro, e vai diante do Senhor de novo, porque o Senhor estava decidido a eliminar aquele povo. Isso, Êxodo capítulo 33, 34, e tem aquela oração de Moisés, Senhor, perdoa o pecado desse povo. O que essa turma vai dizer? Vai dizer que o Senhor não teve poder para tirar esse povo, por isso tirou para matar aqui. Não tem poder para levar para lá, tirou para matar aqui. Só podia perdoar o pecado desse povo. Senão o Senhor tira, se possível for, o meu nome do livro da vida. E Deus disse, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Essa frase é repetida por Paulo, lá em Romanos capítulo 9. Sobe Moisés de novo para o monte e Deus concede de novo aquelas tábuas da lei. Mas aí e essas foi... a segunda que vai estar ali na arca depois. Mas não foi do mesmo jeito que... Foi do mesmo jeito que a primeira? Sim. Não foi Moisés que grafou, não? Não, foi Deus mesmo. Terminamos o bloco passado falando sobre a segunda ida de Moisés, estar com Deus ali para receber as novas tábuas. Não é isso, pastor? Vamos resgatar ele. Foi a primeira vez, desceu, tinha um bezerro de ouro, Moisés quebrou as tábuas, aí voltou, fez a intercessão. Como é que foi o negócio? Isso. Deus chama de volta e, de novo, 2 tábuas, porque essas tábuas seriam a base para que toda a nação se transformasse em um povo, não mais em um amontoado de pessoas. E essas tábuas foram colocadas depois na Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi construída posteriormente e as tábuas da lei colocadas ali, né, junto com o maná e junto com aquela vara de Arão que floresceu quando teve aquela contenda com Coré, Datã e Abirão, aquela sedição ali. Agora, no caso, está muito associado, então, os 10 mandamentos ao povo de Israel. Como é que é isso? Qual que é a aplicabilidade dos 10 mandamentos? É um código para um povo específico? Quer dizer, eu que sou cristão, não sou judeu, eu tenho que seguir os 10 mandamentos? Essa é uma colocação muito interessante, porque está claro que esses mandamentos foram dados para os israelitas, em um contexto bem específico, e dividido em 2 partes. Todo mundo que estuda a Bíblia vai ver que é uma divisão clara em 2 partes, uma relação vertical e outra horizontal. Os 4 primeiros, não é isso? Os 4 primeiros. São verticais e os outros 6 são horizontais. Horizontais. Mas, para o cristianismo, a lei passou valendo do mesmo jeito. A gente precisa de ter isso em máxima consideração. E com relação aos outros povos que não são cristãos ou que ou são ateus, vale ou não vale? Vale sim, especialmente a questão da lei moral. Em toda cultura que você for, em todo país que você for, em toda religião que você for, bem esclarecido essa questão de não matar, de punição para o assassino, a lei com relação a adultério, com relação a roubo, com relação a se apropriar dos bens alheios. Está muito bem definido isso. Poderia dizer, em praticamente todos os códigos civis de todos os povos, de todos os códigos de lei de todos os povos, tem esses princípios contrários à morte, ao adultério, ao roubo, por exemplo. Então, ela seria uma lei não somente para Israel, universal. A proposta é universal. Universal. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta da internet, pastor? Vamos lá. Você poder nos ajudar respondendo aí. A pergunta é da Lilian. Lilian Almeida pergunta o seguinte: algumas pessoas dizem que a lei dos 10 mandamentos foi abolida para os cristãos com base no texto de Hebreus 7, de 11 a 12.
Então, a lei foi mesmo abolida no Novo Testamento? No Novo Testamento, tem mais esse negócio de ter que guardar sábado, de tomar o nome de Deus em vão? Como é que é isso? Lilian, não foi abolida. Como falamos aqui, né? As leis cerimoniais foram cumpridas. O decálogo não. O decálogo continua valendo. Se a gente for para o Sermão da Montanha, pastor Cássio, Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, nós vamos ver que Jesus pegou a chave de fenda, colocou no parafuso e deu algumas voltas ainda. Apertou ainda? Apertou. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito com relação ao adultério? Eu vou dizer para vocês, então, ouça o que eu vou dizer para vocês. Aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro, alguém coloca vírgula antes ou depois disso, no coração já adulterou com essa pessoa. Com relação ao assassinato, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, digo a vocês, aquele que odiar o seu irmão é réu de morte. Então, o Sermão da Montanha está muito claro que, dentro dos evangelhos, os evangelhos como um todo, o Novo Testamento como um todo, não aboliu os 10 mandamentos, a vinda de Jesus, a vida de Jesus, a morte, a ressurreição. Não, essas leis continuam valendo, continuamos precisando honrar o nome do Senhor, não tomar o nome do Senhor em vão, não ter outros deuses diante dele, não adorar outros deuses, não ter imagem da escultura. O sábado que tem a grande controvérsia, polêmica, né? Entre algumas religiões. Então vamos fazer o seguinte, tem pergunta, vou pedir à produção para colocar, eu lembro que tinha uma pergunta na internet sobre sábado, porque o sábado é um dos mandamentos, Sim, não é isso? sim. Então vamos lá tentar ver se as perguntas sobre sábado. Olha lá, quem faz a pergunta foi o Márcio. O cristão deve guardar o sábado? É uma boa pergunta. Boa pergunta. É o quarto mandamento? É o quarto mandamento. Quarto mandamento. E é esse um dos mandamentos positivos. Esse e o honrar pai e mãe. Uhum. Os outros todos, não. Uhum. Esses dois são os chamados positivos. A gente precisa entender o conceito do sábado. Se é um dia inflexível ali da semana, tem que ser esse dia, às 24 horas desse dia, como os judeus encaravam. E os judeus chegaram a um ponto de se transformarem em adoradores do sábado. O sábado era extremamente importante para eles, na verdade, além da conta. E Jesus bateu pesado neles também com relação a esse posicionamento sobre o sábado. O sábado tem a ver com completude e o descanso. Você precisa ter um tempo para você descansar. Abrimos o Novo Testamento e começamos a ver que todos os grandes acontecimentos na vida da igreja recém-formada foi no domingo, primeiro dia da semana. Mas também não podemos colocar o domingo no lugar do sábado no sentido de tê-lo como um ícone, sim, como algo sacralizado e não pegar o princípio do sábado. Jesus chegou a dizer, o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. E disse para aquelas pessoas, e eu sou maior do que o sábado. Mas qual que seria o princípio do sábado? Descanso. Então tem muito pastor que está pecando legal, né? Porque tem pastor que não descansa dia nenhum. Mas é verdade, você falou uma coisa. Porque eu não guardo domingo. Domingo tem uma coisa que o pastor não faz no domingo é descansar. Eu estava falando para uma turma que muita gente não gosta de segunda-feira. Eu acho segunda-feira interessante por vários motivos. Dentre eles que é a minha folga. Sim. Você tem que ter um dia para descansar, precisa ter um dia para descansar. Não só descansar. O princípio do sábado é descanso e adoração e comunhão e celebração. Lembrar do Senhor. É um dia separado para você ter uma comunhão com o Senhor de adoração, de celebração. Uhum. Agora, o cristão contemporâneo, ele fica nesse conflito, não é? O que eu devo fazer com relação às leis do Antigo Testamento? Não é? Porque você falou, tem o decálogo, tem as leis cerimoniais, tem outras leis lá, leis higiênicas que tinham lá no Antigo Testamento. Inclusive tem uma pergunta da internet que é nessa linha. Presta atenção, pastor, para o senhor responder para a gente. Vamos lá para a próxima pergunta. Devemos obedecer às leis do Antigo Testamento? Que o André Marinho pergunta. Quando fala leis do Antigo Testamento, aí tem um... É muito abrangente. Muito abrangente. Só para a gente tentar lembrar, quais são as leis que tem no Antigo Testamento? Você tem o decálogo? Olha, tem todo esse conjunto de leis cerimoniais com relação a alimentos,
esse animal você pode comer, esse você não pode comer. Então, por exemplo, a questão, sem querer atrapalhar seu raciocínio, mas tentando ilustrar. Tem muito cristão que fala assim, aqui em Minas, eu não sei, o senhor é de Minas, né? Sim. De Minas Gerais, então o senhor com certeza conhece o famoso frango ao molho pardo. Sim. Né? Todo gaúcho, bom gaúcho, come o seu churrasco. O frango ao molho pardo é feito com frango, com sangue de frango. O bom churrasco tem que estar ali pingando, né, sangue. Mas tem lei no Antigo Testamento que fala que não pode comer carne com sangue. E aí? Até hoje, para o judeu, a carne que é exportada para lá precisa ser tirada todo o sangue. Bom, se a gente for cumprir à risca cada um daqueles detalhes, a gente vai acabar incorrendo no mesmo problema dos judeus do tempo de Jesus, que eles criaram uma série de leis. Havia lei para tudo, havia minúcias, havia detalhes. Eles foram criando leis dentro das próprias leis. E esqueciam do principal. Um exemplo, eles davam o dízimo até de um raminho de hortelã, mas eles descumpriam o 5º mandamento, por exemplo, que é honrar pai e mãe. Então, há situações que não vejo a razão da gente estar ali. Eu tenho que saber se o peixe tem escama, se não tem escama, se essa ave é assim ou se não é assim. Eu vou ter que saber se a pata está fendida, mas não rumina. Então, esse tipo de situação, o judeu está muito apegado a isso ainda. Alguns cristãos que a gente poderia chamar judaizantes. Mas se a gente for lá para os ensinos do apóstolo Paulo, que são normatizadores para a igreja do Novo Testamento, ele vai falar para os coríntios, por exemplo, não pergunta que carne é, não pergunta de onde veio, dá graças a Deus e come. Agora, se alguém disser para você, o que é isso? Você está cristão fazendo isso? Não coma, por causa dele, não por sua causa. Então, recebemos com ações de graças e vamos focando no Senhor, que é nosso alvo maior, autor da nossa fé. Agora, se pensarmos no decálogo, você poderia dizer assim, não, das 10 leis, essa é a mais desrespeitada. Porque tem alguns grupos religiosos, os sabatistas hoje, que dizem que, inclusive até a tese de que Cristo não voltou completamente porque o 4º mandamento não estava sendo cumprido, que era a guarda do sábado. O senhor concorda que esse é o mais descumprido dos 10? Não. Eu acho que o 10º. Qual que é o 10º? Não cobiçar a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo. A sociedade contemporânea é difícil, né? Talvez, se a gente pudesse classificar esse, eu entendo que seria o mais quebrado mesmo. Em síntese, então, pastor Gidiel, o propósito do decálogo, o propósito dos 10 mandamentos, qual é? Eu sou parte do povo de Deus. O decálogo começa assim: ouve Israel, aqui no capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Estava lendo um comentário, pastor Cássio, sobre os 10 mandamentos, que o comentarista compara essa abertura com o Evangelho. É mesmo? Muito interessante. O soberano Deus, Deuteronômio mostra isso. Qual o povo que teve um Deus como o nosso? Que buscou o seu povo lá com mão poderosa, com braço estendido, e o levou para a terra que havia prometido com proteção absoluta. Então, os 10 mandamentos, para mim, o decálogo se resume eu sou propriedade de um Deus todo soberano. E eu devo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não me é pesado o decálogo se eu olhar para o Senhor e enxergar a sua grande graça, a sua grande misericórdia. E a minha pequenez, né? Porque exatamente. Eu olho para o decálogo e vejo que eu sou pequeno demais. E aí eu olho para a cruz e vejo a solução para essa minha limitação. Em Cristo eu posso saber que estou cumprindo esse decálogo, porque quando não consigo, nele eu obtenho perdão. E uma reabilitação. Perfeito. E só consigo nele, né? E só consigo nele. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.